Olá, tudo bem? Aqui é o Ed, mais uma aula de inglês. Agora a gente vai falar sobre o uso de gerúndio ou de infinitivo. Por exemplo, work e working. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro? Vamos dar uma olhadinha aqui numa explicação que tem bem simples. Aqui que tem nesse livro que é o Challenge. Está na página 255. O que ele fala, né? Por exemplo, tem alguns verbos, por exemplo, stop. Que depois do stop, se você falar Sandra stopped drinking coffee, eu estou falando que a Sandra parou de tomar café. Se eu falar Sandra stopped to drink coffee, eu estou falando que ela parou para tomar café. Como é que eu lembro disso? Lembra que se você tem to quer dizer para, então você para aqui, parou para beber. Jeito mais fácil. Então aqui você tem um exercício que fala assim, kids, stop. Aí você tem a opção stop to talk ou stop talking and do your homework. Será que é, né? Então aqui a mãe quer que os filhos parem de falar para fazer a lição de casa ou parem para falar. Vai depender então do contexto, vai depender da situação, tá? E aí você vai ter vai ter um exercício aqui na página 255, já façam esse exercício, né? Que aí eu vou postar a ferramenta para que vocês possam resolver também esse exercício, certo? Outra coisa que vocês têm que lembrar também, aí eu tirei esse exercício daqui, é que vocês têm outras opções de você usar essas estruturas. Então, por exemplo, se você tiver verbos modais, com os verbos modais, você sempre vai usar infinitivo depois. Então, Anne will be here tomorrow. Ana estará aqui, vai estar. Shall I open the window? Eu devo abrir a janela? I might phone you later. Talvez eu ligue para você. Eu posso ligar para você. Posso sentar aqui? May I sit here? Eu não posso encontrar com você amanhã. I can't meet you tomorrow. Você poderia passar o sal, por favor? Could you pass the salt, please? É tarde, eu devo ir agora. I must go now. Então, todas essas estruturas que estão aqui, você vai usar infinitivo. Para pergunta, também você vai usar infinitivo, certo? E para depois do to, você também vai usar infinitivo, menos no used to, quando você quiser a ideia de estar acostumado a fazer algo. E você já lembra isso do segundo ano. Agora, você tem o present continuous e o past continuous, que se você estiver dando a ideia de movimento, continuidade, estou fazendo, I'm working, eu estou trabalhando. Tom não está trabalhando, isn't working. Você vai sair, aqui é futuro com going to, que vocês viram no segundo ano também. Estava chovendo, it was raining. What were you doing? O que você estava fazendo. Então, ING tiver essa ideia de fazendo. Lógico que é diferente lá quando a gente viu no passado, né? No passado não, com o verbo com stop. E aí, com esses verbos aqui, que eles envolvem um mental process, um processo mental, você usa o to. Olha só. Want, querer, hope, ter esperança de, need, precisar, plan, planejar, expect, ter expectativa de alguma coisa, prometer, decidir, oferecer, recusar, tentar, esquecer, aprender. Todos esses verbos aqui você vai usar o to e o verbo no infinitivo depois. Então, to do, to work. Tá? Então, I'm trying to learn to be nice. Eu estou tentando aprender a ser legal. Você vai aprender a ser legal. Você vai ter que usar o learn to e por aí vai. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. O que você quer fazer nessa noite? What do you want to do this evening? Então, want, né, tá aqui. Tem a ver com expectativa, na verdade, né? Você vai usar want to do. Precisar fazer, need to go. Nós não precisamos sair agora. We don't need to go home yet. Tina decidiu vender o carro. Tina has decided to sell her car. Então, decide to sell. Então, ó, você vê que decidir já tá ali, né? Esquecer. Forget. You forgot to switch off the light. Você esqueceu de desligar a casa quando você saiu. When you went out. My brother is learning to drive. Meu irmão está aprendendo a dirigir. I tried to read my book, but I was too tired. Eu tentei ler meu livro, mas eu estava muito cansado. Agora, com o verbo gostar, os verbos que envolvem, aí sim que é os processos mentais aí de gostar,
Aqui gostar, enjoy ou aproveitar, mind é ligar. Aí o stop que a gente acabou de falar, né? O finish, que é terminar, e o suggest. Você vai usar o ing. Então, eu gosto de dançar, I enjoy dancing. Não, tá errado você falar I like dancing, não tá errado. Mas o enjoy a gente usa geralmente a situação que está acontecendo agora, né? Por exemplo, se você não fala I like the movie, você fala I enjoying the movie. Então, I enjoy dancing, não enjoy to dance. Mas você pode falar I like dancing e I like to dance, aí você pode usar os dois. Mind, I don't mind, quer dizer, eu não me incomodo. Então, se você não se incomoda de fazer algo, você fala I don't mind e o restante com NG. Então, eu não ligo de recordar cedo. I don't mind getting up early. Mentira, eu detesto. I hate. But, ok. Quer perguntar, ó, parou de chover? Has it stopped raining? Que a gente viu no anterior. Sônia suggested going to the cinema. Sônia sugeriu de ir ao cinema. Então, esse going aqui não quer dizer indo. Quer dizer de ir, certo? E aí esses verbos que envolvem sentimentos, like, prefer, love, hate, start, e esses que envolvem começar algo, start, begin, ou recomeçar, continue, você vai usar ing também. Então, quero perguntar, você gosta de levantar cedo? Do you like getting up early? Ou você pode usar os dois. Do you like to get up early? Então, esses verbos aqui, você pode usar ou um ou outro. Não tem problema, tá? Mais fácil. Mas o would you like to, você vai ter que usar o to, então você tem que usar como esses verbos aqui, você precisa do to, você vai colocar no jeito. Então, Julia, would you like to meet you? Porque você tem o to. I'd like to go to Australia. Você tem o to aqui, então você tem que usar o go do mesmo jeito, não vai usar o going. Would you like to sit down? Você tem o to aqui, então também é a mesma coisa. I would like to be a teacher. Não gostaria de ser professor. Olha só que triste. Aí aqui você tem o to, então tem que ser o be de novo, certo? Então esses verbos aqui, com esses verbos, se a gente fizer uma prova de aparecer esses verbos ali, você já tem. Geralmente eu tiro a prova deste livro aqui ou deste aqui do Murphy. Olha só, o Murphy ele tem um bloquinho de unidades que falam sobre isso. Alguns deles já acabei de falar, né? Então, enjoy doing, stop doing, forget doing. Então, é um bloquinho das 53 até 59, até 58, desculpa, ele tem tudo isso, certo? Então, olha só, mais alguns verbos que eles têm ing depois. Stop, parar, finish, começar, adiar é postpone, considerar, consider, admitir, admit, deny, negar, evitar é avoid, risk é arriscar, imaginar, imagine, e fancy é gostar, geralmente é a mesma coisa que você não tem entusiasmo sobre algo. Então, como assim? Olha aqui, ó. I don't fancy going out this evening. Tipo, não tô muito entusiasmado para fazer alguma coisa. I don't fancy going, então, I don't fancy doing é aquela coisa. Então, você acaba usando dessa forma. Suddenly everybody stopped talking. De repente todo mundo parou de falar. There was a silence. Então perceba a diferença lá que eu te falei do stop, né? Quando eu terminar de limpar, when I finish cleaning. Ele tentou evitar responder a minha pergunta. He tried to avoid answering my question. Então, evitar responder. Você vê que não é answer, avoid answer. Você tem esse verbo, você precisa usar o ing. Have you ever considered going to live in another country? Você já pensou, já considerou ir viver em outro país? Então, going por causa do considering. Tá? E aí, tem uma diferença. Por exemplo, né, quando você quer usar essa parte negativa. Porque eu posso falar, when I'm on holiday, I enjoy not having to get up early. Quando eu estou de férias, eu gosto de não ter que levantar cedo. É diferente de eu falar, eu não gosto de levantar cedo, e eu gosto de não ter que levantar cedo. Então, quando é nesse caso, aí você vai usar o not having to, certo? Também temos aqui give up, que é desistir, put off, que é adiar, go on e carry on, que também quer dizer continuar, keep ou keep on é fazer algo, também continuar, né? Fazer algo continuamente. A diferença de um e do outro é que continuo você parou, keep on não. Então, olha só. I've given up reading newspapers. I think a waste of time. Eu desisti de ler jornais.
Então, você vai colocar o ing depois de given up ou desses verbos que estão aqui. Tá? Pode acontecer de você também ter verbos que você usa a estrutura verbo mais alguém com ing. Por exemplo, eu não posso imaginar que o Jorge andando de bicicleta. Mas isso aqui ia ficar fácil porque vocês acabam usando a mesma estrutura em português. Você não pode me parar de fazer o que eu quero. Aqui já não dá certo, porque o stop é aquele caso que a gente usa. Então, can't stop me doing what I want. Sorry to keep you waiting so long. Desculpa de deixar você esperando todo o tempo. Nesse caso aqui, esses verbos, eles já é uma estrutura parecida com o português, né? Aí, isso aqui é a voz passiva, depois a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E aí a gente continua nesse livro, ele vai ter mais unidades sobre isso, a gente falou só um. Então aqui, esses verbos aqui, e aí vão vocês anotarem. Dá o print aqui, anota no caderno. Eles vêm com to depois, certo? E esses verbos aqui também tem o to depois, sim, after, pretend, e por aí vai. Por enquanto, não vou exigir tanto disso de vocês, mas mais para frente pode aparecer algum exercício que peça, então é bom que vocês saibam como é que usa. Aí aqui eu já estou na unidade 38 do avançado. Você tem verbos que têm infinitivo depois e tem verbos que têm ing depois, certo? Então, agree, concordar, mirar, ter objetivo de, perguntar, tá, você vai usar. Olhando nas frases é mais fácil. Por exemplo, even though it was raining, they continued to play. Apesar de estar chovendo, eles continuaram a tocar. Continue, então, continue to ou playing. Pode ser os dois, né? Que está nessa listinha aqui. Então, o que vocês têm que tomar mais cuidado, na verdade, é quando você tem verbos que se você, dependendo do que você usar, vai ter um sentido diferente. Olha só, come. Se você usar infinitivo depois, quer dizer falar sobre a mudança gradual. Depois de alguns anos, they came to accept her as a equal. Eles passaram a aceitar ela como igual. Com ing, to say that someone moves in a way that is described. Então, para dizer que alguém se movimenta de uma maneira que é descrita. Então, ele veio se apressando pelo caminho. Então, aqui é a maneira, com ing, é a maneira com que a pessoa estava se movimentando. Aqui é o que a pessoa fez depois. Go on, se tiver infinitivo depois, significa to mean that something is done after something else is finished. Então, eu falar que algo é feito depois de que alguma outra coisa acabou. After the interval, Pavarotti went on to sing from an area from Tosca. Então, depois do intervalo, Pavarotti, quem não conhece, era um cantor de ópera, continuou a cantar uma área, que deve ser um tipo de música, de Tosca, que é uma região. Né? Então, uma coisa terminou e ele começou outra. Se você usar o ing, você está falando do quê? To say that someone moves the way that is described. Então, a mesma coisa aqui, né? É o go e o come. Although she asked him to stop, he went on tapping his pen on the table. Apesar de ela ter falado para ele parar, ele continuou batendo sua caneta na mesa. Então, mean. Se você falar I mean to phone you, eu tinha intenção de te ligar. To say that we intend to do something. Se você usar mean e o próximo verbo com ing, com gerúndio, to say that something has something else as a result. Então, if quer dizer que algo tinha algo diferente de resultado. Como assim? If you want to get there by 7, that means get up before 5. Então, se nós quisermos chegar lá às 7, isso quer dizer, ao pé da letra, né? Quer dizer que chegar a levantar às 5. Ou nós precisamos chegar às 5. Não é tão simples essa aqui, porque o mean já é aquele verbo que quer dizer, né? Regret. Regret quer dizer se arrepender. Se você usar o regret com o infinitivo, I regret to inform, to say that we are about to do something not happy about. Então, dizer algo que você não está feliz em dizer.
Eu sinto informar que sua inscrição não teve sucesso. Foi unsuccessful. Né? Se você usar o regret com ing, dizer que nós já fizemos algo que não estamos felizes. It's too late now, but I always regret asking John to do the work. É tarde demais, mas eu vou sempre me arrepender de ter pedido para o John fazer a lição de casa. Então, se você vai falar regret to inform, ou regret to say, ou regret qualquer outra coisa, é que você vai fazer algo que você não quer fazer. Se você usa regret com ing, é uma coisa que você já fez. Remember, esse remember é um dos mais importantes, tá? Remember to take, você está falando para a pessoa, lembre de pegar o chapéu. Se você usar o remember com ing, geralmente você fala uma coisa que aconteceu no passado. Então, ó, I remember going to the bank. Eu lembro de ter ido para o banco. Então, aí você tem que ver no contexto qual das duas. O stop, a gente já falou, né? Ó, she stopped to make a cup of tea. Ela parou para fazer uma xícara de chá. They stopped and left when walked into the room. Eles pararam de rir quando Malcolm entrou na sala. O try, to say that we attempt to do something. É quando você diz que você tentou fazer algo. I tried to get the table through the door, but it was too big. Eu tentei atravessar a mesa na porta, mas era muito grande demais. E o try com ing é when we test something to see if it improves the situation. Quando a gente testa a situação para ver se melhora. I tried taking some aspirin, but the aspirin didn't go away. Eu tentei tomar aspirina, mas a dor não foi. Quer dizer, não é que ela tentou, ela tomou. Certo? Então, é importante aqui que vocês saibam quando usar principalmente esses verbos aqui, tá? Porque alguns a regra é muito simples, pode usar um, pode usar outro. Mas neste caso, dependendo do que você usar, vai ter um sentido totalmente diferente, certo? Se todo mundo não tiver dúvidas nenhuma sobre esse assunto, a gente passa para o próximo. Caso vocês tenham dúvida, comentem aí, manda para mim a mensagem. A gente continua essa matéria. Obrigado!